Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina acerca das Escrituras. Quando a palavra nos fala de história, que é a ciência que estuda em relação em o tempo e a ação dos seres humanos em relação ao passado, e quando se analisa as Escrituras em relação aos heróis da fé, que a palavra diz que conquistaram reinos e nações, povos e línguas, fecharam boca de leão, nós temos que compreender que, diferente de outros livros, a Bíblia é algo que se estuda junto com o autor e consumador da nossa fé que vive, independente de outras literaturas que os autores que assim escreveram, muitos já não estão mais entre os vivos. E os mortos já não podem produzir mais nada e não sabem de mais nada. Ao homem estar ordenado viver somente uma vez. Depois disso, o corpo que veio do pó volta ao pó, o espírito vai para o Hades, a morada dos espíritos apartados de Deus eternamente, que nada sabem, e a alma aguarda-se o julgamento, o grande dia, o tribunal de Cristo. Os registros daquilo que tudo que se produziu fica com o nosso Senhor, aonde há um que é digno de abrir os selos e julgar, do qual o Senhor lhe concedeu o julgamento. O Pai não julga, concedeu ao Filho poder e autoridade para julgar, assim como o Pai julgava antes de ungir o Senhor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Aquele que se tornou uma aliança superior à dos homens terrenos, sacerdotes terrenos, e até mesmo superior à dos anjos, porque os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele herdou todo poder e autoridade, segundo a natureza divina, por cumprir aquilo que o homem, segundo a natureza humana, não conseguiu se cumprir, os mandamentos segundo ordenanças meramente humanas. Aqueles que leem e acham que a história do passado e não creem, sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus, acabam não conseguindo alcançar os mesmos feitos que os heróis da fé conseguiram. Muitos são os que depositam a fé nos heróis, e isso é vão e fútil e inútil. Aliás, traz a ira do Cordeiro, porque nós temos que depositar a nossa fé no próprio Criador, assim como sabemos que ele foi gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas. Os hipócritas afirmam antes de Cristo, depois de Cristo, sem ele nada do que tem havia sido feito. Isso é hipocrisia dos mentirosos, daqueles que seguem as suas contas, as suas histórias de fábulas, aqueles que zombam da palavra do Senhor. Sem Cristo nada do que tem havia sido feito. Assim como ele vive e reina, não existe antes de Cristo e nem tampouco depois. Cristo é ungido, gerado no seio do Pai, onde através dele tudo se formou, a própria sabedoria. Jesus, o Filho do homem, do qual é gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito, que realmente passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e fez suas aparições há cerca de 40 dias e está de pé no trono, no centro, governando com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercendo o direito. Está de pé como quem pisa uva nos lagares,
sua ira inflama sobre aqueles que o veem como uma história e acham que ele está morto. Na verdade, ele esteve morto, mas vive e reina e governa. Por isso, muitos são os que o confessam de boca e o negam de coração, os que são reprovados segundo as atitudes por rejeitar o seu espírito, que podia os endireitar e os ensinar a vencer segundo a fé, assim como os heróis da fé venceram. Assim como ele não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque eles creram e herdaram a terra prometida, da qual eles diziam que os seus ossos seriam enterrados e alcançariam a terra prometida. Aonde, assim, aqueles que depositam a fé em Cristo Jesus também são como que filhos de Abraão na fé. Mas os hipócritas, aqueles que o Senhor os enganou, os que adoram fogo estranho, a sarça ardente, são como espinheiro, que vão para o próprio fogo ardente, aonde ali não se consumirá. Aqueles que o Senhor os enganou, porque usaram do próprio engano, sendo enganados, quando ali ele diz, ele disse a Moisés quando teve aquela aparição da sarça ardente, diga a eles que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Os enganou e os seus corpos foram ficando estirados ao deserto por conta das rebeliões, assim como em Corá, que a terra se abriu e engoliu a muitos, e assim muitos estão sendo engolidos pela terra por conta da sua incredulidade e teimosia, num coração dividido nas suas paixões mundanas, reprováveis diante do Senhor, que está a os lançar para aquele lugar onde está destinado aos rebeldes e teimosos que seguem segundo as suas próprias intenções, que o Senhor as frustra e está os tragando para 7 palmos debaixo do chão, onde a sua alma está reservada para aquela grande expectativa do Senhor no tribunal de Cristo, assim como aqueles que preservam e creem e vivem o sobrenatural, haverá um lugar de júbilo, assim nos diz o Senhor.